Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Edna. Esse é o canal Somatize e eu vou resolver aqui uma questão de terceiro grau hoje. Eu não tenho isso no meu canal, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo. Uma pessoa me pediu, me fugiu o nome, eu fui olhar ali e não anotei o nome dela. Bom, mas a ideia é o seguinte. Toda vez que eu tenho 4 termos numa função de terceiro, uma equação de terceiro grau, na verdade, na função, o ideal é fazer por agrupamento, fatorar essa expressão por agrupamento para que eu consiga achar as raízes, tá? É a única maneira de fazer? Não, não é, tá? Eu posso tentar, por exemplo, existe uma regra que é o seguinte, sempre quando eu pego aqui o meu coeficiente, né, meu termo independente de x, e eu divido pelo primeiro coeficiente, né, do grau maior, então, por exemplo, aqui, menos 18 dividido por 1, dá menos 18. As possíveis raízes inteiras que eu tenho são divisores de menos 18. Aí eu teria o 3, tanto mais 3 quanto menos 3, o 6, tanto mais 6 quanto menos 6, o 9, o 2, o 1 e o próprio 18. Então eu posso tentar achar qual seriam as raízes, como? Substituindo nela, né? Então, eu acho que é o 2. 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, menos 18, para verificar se eu acho zero, né? Que é igual, tá aqui. Achando uma das raízes, desculpa, eu posso usar o dispositivo de Brio-Ruffini, que é aquele que abaixa 1 grau, aí ela vira uma equação do segundo grau e eu consigo achar depois com delta, bhaskara, o restante, tá? Ou então eu vou na tentativa desses outros divisores de 18, como eu disse. Então, mas eu não vou fazer desse jeito porque a pessoa que me pediu para a ideia de fatorar. Ela precisa disso aqui dentro de um cálculo, alguma coisa de engenharia, se eu não me engano. E ela pediu a ideia de fatorar, tá? Então, por isso que eu vou fazer com fatoração. Se você está assistindo esse vídeo, ficou curioso com essa ideia que eu falei, de testar as raízes e usar o dispositivo de Brio-Ruffini, eu acho que eu também não tenho nenhum vídeo de Brio-Ruffini no meu canal. E aí, você quiser, coloca aqui embaixo que eu faço, tá? Mas hoje vamos fazer com agrupamento. Então, para começar, o que é a técnica do agrupamento? Eu tenho que ter números pares, 4, 6, 8, para conseguir agrupar. Eu vou fatorar os dois primeiros, depois fatorar os dois últimos e, normalmente, dentro do parêntese, eu vou fatorar por evidência, dentro do parêntese vai ficar igual o que aparecer aqui e o que aparecer aqui, tá? E aí eu fatoro de novo, eu coloco em evidência de novo. Esse que é o agrupamento. Então, por exemplo, deste daqui, entre x ao cubo e x ao quadrado, aparece, o que repete aqui seria o x ao quadrado, né? Esse x ao cubo, para mim, é como se fosse x ao quadrado vezes x. Ou seja, aqui eu tenho x ao quadrado vezes 3, aqui eu tenho x ao quadrado vezes x. Ou seja, coloco em evidência o x ao quadrado. O que sobrou? Do primeiro termo sobrou x, mais do segundo termo sobrou 3, ok? Bom, vou fazer a mesma coisa para cá. Entre 6 e 18, eu posso pensar que o 18 é 6 vezes 3. Então, significa que o 6 está repetindo. Então, eu vou colocar em evidência o 6, ok? Importante, quando os dois sinais são negativos, eu coloco o negativo também em evidência, tá? E aí, dentro do parênteses, fica positivo. Então, ó, entre o 6 e o 6 já tá aqui, só sobrou o x, mais entre o 6 e o 6 já tá aqui, falta o 3. Só verifique o sinal. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes mais 3, menos 18, tá? Então, quando você coloca em evidência o sinal, aqui dentro fica positivo também. Aí, vocês vão reparar, e ficou, né, igual a zero. Vocês vão reparar que x mais 3 e x mais 3 repetiu. Essa é a ideia do agrupamento, ok? Então, nós vamos pegar esse x mais 3 e colocar em evidência novamente. Então, vai ficar x mais 3, que multiplica o que sobrou. X ao quadrado menos 6. E igual a zero, ok? Então, ó, isso é a fatoração por agrupamento, tá? Aí, agora, como é que a gente vai achar, né? Resolva a equação, ache as raízes. Só lembrando que uma equação de terceiro grau, ela tem até 3 raízes reais, né? Ela pode ter apenas uma raiz real e 2 complexas, né? Porque as complexas têm que sempre vir L e o conjugado. Ou ela tem, no caso, as 3 raízes reais e nenhuma complexa, tá? Bom, o que eu vou pensar aqui agora?
Esses parênteses representam para mim dois números quaisquer. E aí eu tô falando o seguinte, que esse número vezes esse número resulta em zero. Quando que isso acontece em matemática? Quando que eu multiplico dois termos, dois números, e a resposta é zero? Quando pelo menos um deles é zero, né? Tipo 0 vezes 5, 5 vezes 0, ou 0 vezes 0. Então, se os dois é zero, dá certo, ou se pelo menos um deles é zero, também dá certo. E aí é isso que eu vou montar para resolver. Ou essa primeira parte é zero, ou essa segunda parte é zero. E aí eu acho as raízes. Então, ó, se a primeira parte é zero, olha lá, x mais 3 igual a zero. Qual que é o valor de x que eu vou colocar aqui que faz com que aquilo ali dê zero? Menos 3, né? Menos 3 mais 3 é zero. Ou, na prática, é só passar o 3 para cá, ele troca de sinal. Então, lá, primeira raiz, vamos colocar a x', o x é igual a menos 3, tá? Agora, ou a primeira parte é zero, ou a segunda parte é zero. X ao quadrado menos 6 igual a zero. Essa aqui não fica tão óbvia, porque não vai dar um número inteiro, mas não tem problema. Como é que eu vou resolver uma equação do segundo grau quando está faltando o B? Uma maneira mais fácil é passar o C para o segundo membro. X ao quadrado igual a 6, né? Positivo. E esse quadrado, ele vem em forma de raiz quadrada para o lado de cá. Porém, mais ou menos a raiz quadrada de 6. Por quê? Por exemplo, quando eu penso, que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? O 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E o menos 2 também. Porque menos 2 elevado ao quadrado fica 4, né? Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então, sempre eu vou colocar mais e menos e a raiz quadrada deste termo. A não ser que eu esteja procurando, que eu esteja relacionando isso aqui, por exemplo, com a geometria, que aí só serve um valor positivo, alguns detalhes assim, aí eu colocaria só a parte positiva. Nesse caso aqui, eu só quero achar as raízes, então, vou colocar as duas. Então, minha primeira raiz deu menos 3, a segunda raiz deu menos raiz de 6, e a terceira raiz deu raiz de 6, né? Mais raiz de 6. Então, isso aqui seria a solução dessa equação do terceiro grau, portanto, 3 raízes reais, ok? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais dúvidas, podem colocar, por favor, aqui embaixo ou mandar e-mail no duvidassomatize@gmail.com, que o mais rápido possível eu vou